Qualquer coisa eu te dou sinal assim ou assim, tá? Boa noite a todos. Boa noite, Célio. Boa noite, João. Desde já, muito obrigado por nos atender, tá? Nada, amigo. Que isso? De costume, eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier e dos Espíritos de Emmanuel. A lição de hoje é 85, impedimento. Deixemos todo o impedimento e pecado de tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. O grande apóstolo da gentilidade figura o trabalho cristão como uma carreira da alma, um estágio marco da vida. Paulo, naturalmente, recorrendo a essa imagem, pensava nos jogos gregos de sua época, e sem nos referirmos ao entusiasmo e à emulação benéfica que devem presidir semelhante esforço, recordemos tão somente o ato inicial dos competidores. Cada participante do prédio despia a roupagem exterior para disputar a partida com indumentária tão leve quanto possível. Assim também, na aquisição da vida eterna, é imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. É necessário que o coração se faça leve, alijando todo o fardo inútil. Na claridade da Boa Nova, o discípulo encontra-se à frente do Mestre, investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. As inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Temo-las com frequência nos mais insignificantes passos do caminho. A cada hora surge um impedimento inesperado. É um parente frio e incompreensível. A secura dos corações ao redor de nós. O companheiro que desertou. A mulher que desapareceu, perseguindo objetivos inferiores. O amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, deliberando atrasar a jornada. O cooperador que a morte levou consigo. O ódio gratuito. A indiferença aos apelos do bem. A perseguição da maldade. A tormenta da discórdia. A boa nova, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo impedimento e corramos com perseverança a prova de amor que nos está proposta. Então, essa foi a nossa lição de abertura, de grande valia para mim hoje, né? Até pelo comentário que a gente estava fazendo agora há pouco, né, Sérgio? E eu vou convidar a todos para a gente fazer a nossa festa de abertura, e que a gente aproveite esse momento para mentalizar, né, o nosso país, o rumo que o nosso país deve tomar, todas aquelas pessoas, nossos amigos, que estão em dificuldades neste momento, a gente possa fortalecer essa corrente do bem, de pensamento positivo, de perseverança, para que todos esses nossos amigos, parentes, ou até mesmo as pessoas que não temos conhecimento, possam ser alcançadas com todas essas vibrações. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, gratidão mais uma vez, Pai, estarmos aqui, através da internet, reunidos, Pai, em Seu nome. Nós possamos, neste momento, tirar toda essa mágoa, todo esse peso,
que transportamos no nosso coração, que possamos estar agora receptivos, preparados, que nós possamos abrir a nossa mente para recebermos todas essas informações que nos serão passadas daqui a pouco. Gratidão mais uma vez ao nosso irmão Célio, que se propôs a estar aqui conosco, que ele possa receber toda a intuição necessária, para que ele não esqueça de passar nada do que ele tem de conhecimento, para que nós possamos, Pai, através dessas informações, refletir, buscar novas atitudes, novos caminhos, novos pensamentos. Não podendo esquecer também, né, Pai, de todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldades neste momento, seja na saúde do corpo físico, seja financeiramente, seja emocionalmente, seja em qual área for, Pai. Que todos eles possam ser beneficiados com todas essas vibrações e todos esses magnetismos e possam recuperar de volta a sua saúde, o equilíbrio do corpo físico e espiritual. Que o Senhor também, Pai, possa abençoar e amparar todos esses nossos irmãos que acompanham conosco essa live e que todos os lares também, Pai, representados aqui nesta noite, possam ser abençoados, possam receber a visita da espiritualidade de luz e possa levar o amor, a paz, a tranquilidade, a harmonia, para que nós possamos, Pai, caminhar melhor no nosso dia a dia e nos transformar em pessoas melhores. Sendo assim, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Pedimos a vossa permissão, a permissão do mentor da nossa casa é o Passamento, para darmos início à live da noite de hoje. Graças a Deus que assim seja. Que assim seja. Daqui a pouco eu retorno, tá? Obrigado, meu amigo. Obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus nos ampare, nos proteja e nos auxilie. Nesta noite, a nossa reflexão ela será sobre o suicídio. Vamos conhecer a importância de falar sobre esse tema, principalmente compreendendo o suicídio na visão espírita, onde podemos trabalhar no auxílio àqueles que passam pelos seus tormentos e aflições das suas emoções e no campo da sua psique. Setembro é o mês da prevenção do suicídio, chamado de Setembro Amarelo. E no dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção de Suicídio. Mas quando nós falamos em suicídio, nós precisamos entender e compreender que os fundamentos da doutrina espírita é preciso ser colocado com muita tranquilidade, com conhecimento, para que a gente possa realmente fazer do nosso ensinamento, das nossas atitudes e comportamentos, uma prevenção deste ato danoso à vida do espírito imortal que é vencido pela dor. E nós vamos iniciar trabalhando um texto da jornalista e escritora Dora Encontre, que é uma espírita estudiosa e tem umas fundamentações muito claras, muito objetivas e fatos e dados comprovados. E no artigo dela, Suicídio, a visão espírita revisitada, de 21 de setembro de 2015, ela faz as seguintes colocações. Primeiro, diz ela, procurando repensar a questão do suicídio, especialmente de maneira como nós espíritas estamos tratando o assunto suicídio. E ela faz a seguinte colocação. Allan Kardec já abordava esse assunto
há 163 anos, no lançamento da Revista Espírita. Então, meus irmãos, isto já estava sendo colocado por Kardec como uma necessidade de atenção, de foco, porque são 163 anos hoje que ele já falava sobre isso. E como nós espíritas estamos tratando essa situação conflitiva do espírito imortal dos nossos irmãos, daqueles que estão passando por esse momento tão difícil em suas vidas. Então, é esse repensar que nós hoje aqui vamos fazer. Esse é o repensar. Conhecendo e compreendendo um pouco mais dos ensinamentos dos Espíritos sobre o assunto, para que possamos, de fato, fazer uso dessas informações, uso dessa compreensão e dessa caridade com aqueles que se encontram em situações aflitivas e pensando em suicídio. E ela continua. Kardec demonstrava sua preocupação sobre esse assunto porque, em 1862, ele teve um trabalho colocado em julho, da revista, na edição de julho, sobre estatística dos suicídios, fazendo uma análise sobre o número de suicídios na França. E ele já, naquela época, fazendo um trabalho estatístico de suicídio na França, ele chegou a uma primeira conclusão, que não havia nenhuma pesquisa nem controle sobre esse item de suicídio. Mas hoje nós sabemos e temos essa pesquisa em todo o mundo. E eu vou colocar mais na frente essa pesquisa para todos nós refletirmos. Então, as causas que Kardec reconhece a seu tempo eram as seguintes: doenças psicológicas, elas continuam. Problemas sociais, eles continuam. Avanço do materialismo, continua. Falta de perspectiva existencial, ainda é muito forte. Então, as causas, elas continuam, talvez até muito maiores e muito mais grave do que no passado. Então, para Kardec, a doutrina espírita era e é uma possível ferramenta de levar as pessoas a um conhecimento seguro, com contornos, com colocações mais precisas da vida após a morte. Que os princípios básicos da doutrina espírita fundamentam a todos nós. Quando nós demonstramos a imortalidade do espírito, de maneira clara e racional, o suicídio perde a razão de ser. Mas é preciso levar as pessoas esse conhecimento de uma forma harmoniosa, equilibrada, simples e humilde, para que possamos fazer esse beneditivo acontecer. Portanto, a relação de Kardec com o tema tinha o foco nas causas, para que buscasse as prevenções. Então, veja, Kardec não veio aterrorizando as pessoas que estavam nessa situação com os horrores dos vales dos suicidas ou coisas parecidas, mas sim com a perspectiva muito clara e objetiva de que as pessoas poderiam continuar as suas vidas. Não só o sofrimento após morte, mas o que fazer antes da morte. Esse é o foco. Então, aqui nós precisamos trabalhar o conceito, não é o que acontece depois, mas sim o que se pode fazer antes, é prevenção. Então, hoje a gente vê as pessoas falam um pouquinho, vai para o vale do suicídio, para o sofrimento, para as consequências,
Mas e a parte da prevenção, como espírita devemos fazer? Devemos orientar, devemos auxiliar com as nossas preces, se for possível. Se não tivesse como fazer as ações, as atitudes, façamos as orações na prevenção e depois nos sofrimentos. É antes que se trabalha para conquistar. Não precisa voltar lá no sofrimento para despertar mais, não tem necessidade disso. Por isso, meus irmãos, essas colocações muito comuns que nós ouvimos por aí, que todos morrem na hora certa, que só peru morre de véspera, que chegou sua hora, Deus te leva, puxou a ficha, vai mesmo, não tem jeito. São frases desculpa, são frases populares fazendo referência ao fato que ninguém morre antes que seu dia chegue. Isso é uma piedosa mentira. Uma piedosa mentira. Porque poucos cumprem o tempo que lhe foi concedido. Ou seja, a maioria desencarna antes da hora. Com raras exceções, o homem terrestre atravessa a existência abusando da máquina física, comprometendo a sua estabilidade. Sentir, pensar e agir. Cuidar da máquina fantástica do corpo, que é o corpo físico. Nós cuidamos? Nós fazemos o que tem que ser feito? Por isso, André Luiz, ele nos fala que raros são aqueles que atingem a condição de completistas. Isso foi falado por Dorengon. E aí eu fui pesquisar para saber o que quer dizer esses completistas. Aí, completista, você vai encontrar essa palavra no Missionário da Luz, no capítulo 12, e vai encontrar essa palavra no Obreiro da Vida Eterna, no capítulo 16. E lá ele diz que é o completista. É a designação daqueles que aproveitaram todas as oportunidades construtivas oferecidas pela reencarnação. Todos aqueles que aproveitaram as oportunidades construtivas oferecidas pela reencarnação. Todos nós fazemos isso? Aproveitamos todas as oportunidades, seja na dor, ou seja na alegria, seja no sofrimento, seja no sucesso. Nós aproveitamos todas essas oportunidades para fazermos o nosso progresso. É um termo que se aplica aos que retornam ao mundo espiritual, fim da existência corpórea na época certa. Trata-se de algo que não é comum, razão por que os complexistas são festejados ao seu retorno, porque cumpriram a etapa de forma como estava programado, disciplinado espiritualmente, não abusando dos limites do corpo, do sentir, do pensar e do agir. Portanto, queridos amigos, isto é doutrina espírita, nos orientando para que nós tomemos conta de nós mesmos, cuidando da máquina que Deus nos deu para esta vida. Caminhando agora para outras colocações importantes, depois que nós ouvimos a da Dora Conte. Vamos agora da Isabel Scott, no seu livro Desistir da Vida Não é Solução. E ela diz assim: na história da humanidade, incontáveis pessoas entraram pela porta falsa do suicídio. Por que o suicídio é uma porta falsa? Porque você não encontra, após ultrapassar essa porta, os objetivos que levaram você a tirar a sua vida. E ela diz assim: reis, rainhas, políticos, inventores, artistas, músicos, cientistas, escritores, professores e um número incontável de pessoas comuns.
todos tentaram fugir daquilo que os fazia sofrer. E aí fui à Wikipédia, uma enciclopédia livre, levantei lá uma lista de suicídios. Eu estava falando com o Cleverson, com o Valmir, o número de pessoas que lá está cadastrado, que tiveram um destaque no mundo. Tudo que ela falou lá em cima, a Isabel Scott, é uma realidade muito maior que nós podemos imaginar. Muito. E aí eu tirei 3 brasileiros e 3 estrangeiros para a gente refletir. Por exemplo, na lista estava lá Valmor Chagas, ator, suicidou-se em 2013, aos 82 anos, por um disparo de arma de fogo. Os motivos estão relacionados à solidão e problemas de saúde. Um artista famoso na área do teatro, da televisão, um ator. Yasmin, 82 anos, agora vamos ao outro. Yasmin Gabriele, trabalhava num programa de TV, suicidou-se aos 17 anos, em 2019, por ingestão de medicamento. Ela sofria de depressão. Um de 80, ator, outra que trabalhava na TV, de 17 anos. Champignon, músico, ex-integrante da banda Charles Brown, suicidou-se com um tiro na boca aos 35 anos, em setembro de 2013. Então, nós temos um de 82, um de 17 e um de 35. Todos eles pessoas que eram conhecidas através da arte. Vamos agora a 3 estrangeiros. Heath Ledger. O nome ninguém conhece, mas se eu falar quem era esse cara, esse ator, ele interpretou o personagem Coringa. Lembra do filme Coringa? Pois é. Suicidou-se em 2008, aos 29 anos. Uma grande quantidade de medicamentos levou a ter uma intoxicação muito forte, sofria de depressão. A depressão, ela tem um índice alto desse processo de suicídio. Outro, talvez muitos não se lembrem, talvez não é da época, Marilyn Monroe, famosa artista, estava à frente da sua época, segundo as informações, muito bonita, bela e talentosa, suicidou-se em 1962, sofria de depressão. Mark Salling, o famoso ator, já havia tentado tirar sua própria vida cortando os pulsos. No entanto, enforcou-se em 2018, aos 36 anos. O que eu quero mostrar aqui? A depressão é um fator significativo nesse processo, e um espírito que vivenciou 2 situações para o seu desencarne pelo suicídio. E aqui nós vamos lembrar que André Luiz fala na consciência reflexa, que quando o indivíduo aproxima dos processos de do suicídio de vida passada, ele vai ter essas circunstâncias reflexas que ele vai sentir necessidade novamente de se suicidar. Então, aqui é para mostrar que todo mundo está envolvido e pode cair nessa armadilha chamada suicídio. Uma coisa que me chamou muita atenção também, que nós estamos falando para as pessoas refletirem, para terem informação e poderem trabalhar a informação em si e no próximo. Eu, lendo uma reportagem que encontrei na revista Veja, que é de janeiro de 2005, uma colocação da jornalista, escritora e psicanalista Paula Fontinelli. Ela fala sobre o pai que se suicidou. E ela diz assim: contando hoje, ela consegue identificar uma série de sinais dados por ele antes de acabar com a própria vida e que, na época, ninguém percebeu. Olha o detalhe.
o pai dela deu sinais de que ia se suicidar, mas só que ninguém percebeu na família. Tanto que ela escreve um livro, dando depois, dentro do campo da psique, aquilo que pode levar as pessoas a suicidar, comportamento. Então, ela diz assim, ó, meses antes do pai dela se suicidar, ele marcou um almoço com ela e disse que queria abrir uma conta conjunta com ela. E ela diz, esse é um dos sinais clássicos de quem decide se matar. Porque isso nunca foi dito. E, de repente, vivencia esse quadro. Veja, meus irmãos, vamos absorvendo as informações, refletindo e compreendendo que nós estamos falando de espíritos. Cada individualidade é uma individualidade. Cada espírito tem a sua prova dele. Por isso, hoje, podemos informar que no mundo temos 1 milhão de suicídios por ano. A cada 45 segundos, nós temos uma pessoa se matando por suicídio. 45 segundos. No mundo, hoje, os 10 países que mais têm suicídio, primeiro é a Índia, com 259 mil. O segundo, a China, com 121 mil. Em terceiro, Estados Unidos, 44 mil. Quarto, Rússia, 32 mil. Quinto, Japão, 30 mil. Coreia do Sul, 18 mil. Paquistão, 14 mil. Brasil, 12 mil. Alemanha, 11 mil. Bangladesh, 10 mil. O Brasil está em 8º lugar. A cada 45 minutos, mata-se uma pessoa aqui no Brasil. Isso é um número identificado, 12 mil por ano, 1.000 por mês. Então, nós vamos vendo que a cada 45 minutos temos um suicídio. Fica claro para nós que precisamos ter atenção nisso. Divulgar, conversar, falar, informar, divulgar, comentar. Temos que trabalhar isso mais. É muita gente, é muito desencargo. Esses que estão registrados. E aí, Kardec, na questão 880 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Os espíritos respondem: o de viver. Então, o primeiro direito nos dado pela lei natural na Terra é de viver. Dizem os espíritos. E é claro que isso fica para nós dessa forma. É claro. Por isso é que ninguém tem por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida dos seus semelhantes, nem de fazer o que quer que possa comprometer a existência corporal. Então, eu não tenho o direito de tirar a minha vida, nem tenho direito de tirar a vida de quem quer que seja, porque o primeiro direito do homem é de viver. E aí nós vamos na questão 944, Kardec questiona: tem um homem o direito de dispor da sua vida? Diz os espíritos: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão a essa lei. Somente o louco que se mata não sabe o que faz. Logo, o suicídio dele não é voluntário. Então, o nosso primeiro direito é viver. E não temos o direito de tirar a vida de quem quer que seja, principalmente, né, o foco é nós, somos nós. Essa é a lei. Eu tiro a minha e nem tenho direito de tirar a vida do outro. Estou rompendo tudo aquilo que é mais forte na lei natural do ser humano. O viver. O viver. E na questão 155, os espíritos respondem que o processo de separação da alma e do corpo... Um momento. Dá para falar baixinho aí, por favor? Alô? Alô? Por favor, fala baixo aí. Meus amigos,
Os espíritos respondem, então, na questão 155, que o processo da separação da alma e do corpo acontece quando o desenlace dos laços que retinha a alma se solta pouco a pouco. Os laços que prendem o espírito, o perispírito e o corpo físico. Que esses laços, eles não se quebram, eles se desatam. Entenderam? Então, veja só, aqui fica muito claro uma colocação que nós vamos viver mais na frente. Principalmente no processo de suicídio. Olha só, os laços se desatam, eles vão se soltando, eles não quebram, eles não se rompem. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento da separação do corpo do espírito. O espírito, o perispírito, se separando do corpo. Questão 957, todo no Livro dos Espíritos. Quais, em geral, com a relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Responde os espíritos. Antes da resposta, eu queria relembrar vocês. Somos encarnados. Encarnados, espírito, perispírito, corpo físico. Desencarnado, espírito, perispírito. O corpo do espírito. O modelador bioplasmático do espírito. Então, no livro de Zalminus Irmig, o perispírito, ele diz o seguinte: o perispírito serve de intermediário ao espírito e ao corpo. O espírito é o intermediário entre o espírito e o corpo. Espírito, perispírito, corpo físico age. Corpo físico age, sensação, percepção, perispírito, espírito decide. É o órgão de transmissão de todas as sensações do corpo que o corpo experimenta, como ao corpo informa as emoções precedentes da sede do espírito. Então, veja, o perispírito é o órgão de transmissão de todas as sensações do corpo ao espírito e as emoções precedentes da sede do espírito ao corpo físico, em perfeito entrosamento de energia entre os centros da vida que controlam a aparelhagem fisiológica e psicológica. As reações somáticas que eles exteriorizam os efeitos de intercâmbio. Então, o perispírito é ele que faz todo esse processo de ir e vir das emoções, das sensações, dos sentimentos, dos processos físicos e espirituais que vivencia o espírito. Não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado em nosso perispírito, em cada célula do nosso corpo. O que o espírito quer, o perispírito transmite, o corpo executa. Vejam, meus amigos, por que eu estou falando isso? Porque o perispírito tem funções instrumentais, tem funções individuadoras, instrumental, individualizadora, organizadora e sustentadora. E tem propriedades: plasticidade, densidade, penetrabilidade, visibilidade, sensibilidade, bicorporeidade, unicidade, mutabilidade e outros. Então, temos funções no perispírito, temos propriedades. E sabemos que a relação desse perispírito com essas funções e essas propriedades estão na relação direta do corpo físico e espírito. Continuando agora, para entender a resposta que os espíritos nos dão. As consequências do suicídio são diversas. Em todos os casos, corresponde sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicídio não pode escapar: é o desapontamento. Isto é, desiludido, sua expectativa de sucesso não existe. Não se alcança o objetivo que se deseja com o suicídio. Sempre vai depender da circunstância, o processo das consequências. Na nova existência, as dificuldades a vencer serão piores do que aquela que ele interrompeu no curso da vida. A minha causa do suicídio foi não suportar uma situação de sofrimento. Na volta ao corpo físico, as consequências serão mais graves. Então, os efeitos dos suicídios não são idênticos.
Alguns há, porém, comum a todos os casos de morte violenta e que são consequência da interrupção brusca das vidas. Um acidente de avião, um acidente de carro, que há o rompimento brusco da vista. Aí são semelhantes às situações de desprendimento. A persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, pois está sempre esse laço na plenitude da sua força no momento que é partido, ao passo que, no caso da morte natural, o desenlace, muitas vezes, antes da extinção da vida, já desprendeu. O que ele está dizendo? No rompimento brusco, a situação é complicada, porque o fluido vital fica junto ao perispírito, fica agregado. E quando o desenlace é de um espírito mais espiritualizado, esse laço muitas vezes ainda se desprende antes que ele tenha a extinção da vida. Mas agora vem a colocação mais importante que Kardec coloca. A afinidade que permanece entre o espírito e o corpo físico produz, em alguns suicidas, olha só, uma repercussão, isto é, um efeito de determinada situação do corpo físico no espírito, que assim, a seu mau grado, sente o efeito da decomposição, de onde resulta uma sensação cheia de angústia e de horror, estado esse que também pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu interrupção. Ele não vai deixar de ter a relação com o corpo físico até o dreno do seu fluido vital, que deveria ter sido queimado com o corpo físico. Essa é a grande sofrimento. A consciência está presa ao corpo. Por isso que lá no início eu falei para vocês, propriedades e funções. E o indivíduo tem um pensamento firme no corpo físico, porque ele vê e visualiza toda essa situação. E ele tem fluido vital, ainda a decompor, a queimar, e ele vai sofrer essa intensidade. Por isso, dura a vida até exterminar todo o fluido vital. E isso nós podemos visualizar nas colocações de Camilo Castelo Branco, no livro Memória do Suicida, de Ivone Pereira. Lá ele vai falar para nós de forma clara que esse sofrimento, essa angústia que ele vivenciou, por mais que ele se afastasse, ele não conseguia deixar de visualizar o corpo em deteriorizado. Mas isso não acontece com todos, né? Porque sempre vai ter a consequência em cima da intenção do processo. É isso que nós precisamos entender. Porque a intenção é muito grande. E nós temos no manual da OMS a seguinte colocação: um sentimento e o pensamento que as pessoas têm. Eles fizeram uma correlação. Está no OMS, no manual de prevenção de suicídio. Eu peguei esse quadro, essa informação, porque sentimento e pensamento é onde está a influência dos espíritos. Então, diz assim, ó, sentimento de tristeza e depressão. Olha os pensamentos que as pessoas podem ter. Eu preferiria estar morto. A pessoa que está vivendo uma solidão, ela pode ter um pensamento, eu não posso fazer mais nada. Uma pessoa que está vivenciando um desamparo, quadro de desamparo, ela pode dizer assim: não aguento mais. E aquele que está em desesperança: eu sou um perdedor nesta vida. E aquele que está autodesvalorizado em si mesmo: os outros vão ser felizes com a minha morte. Companheiros,
Então, nós já vimos que é preciso compreender um pouco mais de suicídio, que o suicídio sofre profundamente. É preciso ter o entendimento que ele é um espírito reencarnado em provas e expiações. É preciso passar para essas pessoas que eles têm potencial, eles têm condições de vivenciar aquela dor, mas vencê-las com muita fé, mas entendendo e compreendendo que ele está passando por um momento de purificação do espírito, é prova. Eu sei que é difícil, mas é preciso falar as coisas com cordialidade, tratar o sofrimento das pessoas com respeito, trabalhar um processo de empatia com as emoções entre você e quem você está conversando, orientando. É uma fraternidade para que, de fato, a pessoa possa despertar a semente naquele terreno que não está oferecendo condições de semeadura. Daquela semente germinar e ter cuidado com sigilo do que você conhece, que você está sabendo. Meus irmãos, um espírito reencarnado, ele traz uma história de muitas vidas. É preciso ter muito cuidado na conversação, na orientação. Por isso que, desde a época de Kardec, os espíritos já sofriam e continuam sofrendo coisas mal resolvidas consigo mesmo. Graças à ciência médica, tem conseguido resultados favoráveis, mas as profundidades desse sofrimento do espírito são em dimensões que o homem ainda não toca. Mas o médico de todos nós pode tocar. E nós, como servidores, podemos colaborar, podemos ajudar, fazendo a prevenção. Porque, às vezes, alguém do nosso ambiente doméstico perdeu o emprego, está com a família toda, passando dificuldades, e um deles fala assim, já fracocei, perdi meu emprego, é melhor me matar, que eu sou menos um a dar trabalho. E você ouve uma afirmativa dessa, como você vai cuidar deste processo? Aqui nós estamos falando que pode ser feito de forma simples e objetiva, sem, como diz as pessoas, né? Sem frescura, uma realidade nua e crua, que nós não sabemos o dia de amanhã. A nossa fé, a nossa confiança, como está, ela pode ser abalada pela morte de um parente, pode ser abalada. Por isso, vamos mudar os conceitos a respeito de suicídio e ficarmos atentos, informando que o Centro de Valorização da Vida é 24 horas por dia. Eles podem ligar para 188 e lá serão atendidos. E a partir daquele momento, nós vamos começar também a ajudar essas pessoas. Portanto, vamos engajar nesta luta, meus irmãos. Jorge Hassen, ele diz que a mensagem espírita é o melhor antídoto ao suicídio. Eu não vou dizer que é a melhor, mas eu posso dizer, como disse Kardec lá em 1862, ela é um antídoto àqueles que querem tirar a sua vida, como aqueles que querem tirar a vida dos outros.
Porque, meus irmãos, quem quer se matar não avisa, lê do engano, avisa sim. Uma forma de meme, letras de músicas, sumiços, uso excessivo de drogas, álcool, avisa em forma de brincadeira, avisa com um textão, com queixas ignoradas. O que o suicídio mais faz é avisar, é pedir socorro, é implorar ajuda. Não ignoramos os sinais. Lembro da colocação de Paula Fontenelle. O pai dela deu várias vezes demonstração de que ia se matar. Então, falando aqui a respeito dos 3 suicídios, do Valmor, da menina que se matou, do Champignon, será que eles deram alguma? Provavelmente. Estavam nas situações depressivas. Eu sempre falo, nós precisamos trabalhar a prece nesse mundo que aí está. Nesse mundo que aí está, é preciso trabalhar a prece. Alguém está mudando o comportamento do seu quadro doméstico nessa pandemia, na sua família, numa informação de um amigo que está muito triste, um amigo que está bebendo muito dentro de casa, um amigo agressivo, violento dentro de casa, ou um companheiro, não importa, ou um colega de trabalho, que está alterado. Nós não podemos ir à casa dele, mas eu posso orar por ele, eu posso mentalizar a ele. Por isso, meus amigos, não ignoramos os sinais que nós podemos observar. Parem, pensem, reflitam e agem. Então, princípios da doutrina espírita, trabalhando sempre o processo, a existência dos espíritos e a reencarnação e a concepção de Deus, nós podemos fazer uma terapia, nós podemos fazer uma pessoa refletir de forma diferente. Por quê? Porque a reencarnação vai dar a ele, como lei natural, a oportunidade de refletir o porquê da sua vida. E o porquê da vida, o tempo é agora. E nós não temos um número aberto de forma real de suicídios. Dizem que é muito mais do que nós dizemos, nós informamos aqui. Porque tem um número de suicídios que não são colocados como suicídios. As tentativas de suicídio, que depois geram consequência e a pessoa desencarna. E várias outras situações. Então, é realmente uma necessidade a gente trabalhar mais essa situação. E eu, em 2018, lá no Centro Esperança de Luz, nós fizemos uma palestra sobre suicídio. E eu tinha combinado, naquela época, de todos os meses, a partir de 2020, de nós fazermos a palestra sobre suicídio lá naquela casa de caminho. Mas, infelizmente, né, a pandemia chegou e a gente não fez, e eu não trabalhei o conceito. Tá? Então, eu estava falando com o Valmir também hoje, para ele colocar para os oradores, para casa, o estudo do suicídio, o estudo do pensamento, né? Para que a gente possa trabalhar esses conceitos, ajudando nós mesmos e ao próximo. Porque o suicídio é uma coisa muito séria, meus irmãos. A gente acha que ele não vai se aproximar de nós, é como a AIDS.
É como o câncer, que chega e muitos não suportam e tira suas vidas. É como a ansiedade, é como a depressão, é como distúrbios psicológicos que o indivíduo não suporta. Pessoas que têm um quadro irreversível de cegueira que ele vai ficar cego, como é o caso de Camilo Castelo Branco, no livro Memória do Suicídio. Ele não suporta, o escritor, classe média alta, e se suicidou. Então, a pessoa que vai tendo determinado sofrimento, ela não vai conseguir vencer. Porque, às vezes, ainda está fragilizado. O suicídio, a pessoa vai vivenciando um momento que aquilo faz parte da prova. É isso que a gente precisa entender. Então, precisa de ajuda. Porque o momento que ele vai vivenciar pode ser uma circunstância de vida passada, que retorna. Isso está no livro do André Luiz. Então, atenção, cuidado, vigilância, principalmente nos pensamentos. É como nós vimos aqui, né? Vamos voltar lá. Tristeza, depressão, solidão, desamparo, desesperança, autodesvalorização. Pessoa que está com esse quadro precisa ter atenção. É preciso ouvir essas pessoas. É preciso tratar essas pessoas com respeito, que não é frescura, não é uma coisinha, um fraco está com depressão, isso não existe. É sério, o quadro é sério. Eu não conheço nada, mas o que eu li é sério. É sério. Então, que a gente possa ter empatia com essas pessoas que estejam tristes, depressivas, em solidão, desamparadas e altamente desmotivadas, desvalorizadas. Vamos juntos trabalhar nessa situação, que ela é conflitiva para todo mundo. Então, como diz Kardec, questionando os espíritos responderam: princípio maior e primeiro é de viver, e que só a Deus é permitido a retirada de nós pela morte desse planeta. Então, entre viver e desencarnar, nós somos o responsável por essa máquina. E ter atenção para não estarmos pontuando na máquina fragilidades que, quando nós desencarnarmos, nós vamos ver que suicidamos de forma indireta, como também aconteceu com André Luiz. Olhar para o que os sentimentos, pensamentos, cuidado com o físico. A máquina é fantástica, ela precisa estar com os equipamentos internos funcionando perfeitamente bem, não é? Que Jesus nos abençoe. Não sei se alguém tem parente que tirou a própria vida, ou algum parente, um amigo ou companheiro que esteja vivenciando um quadro de sentimento de tristeza, ansiedade, depressão, solidão, se sentindo desamparado, desesperançado, autodesmotivado, sem confiança, sem fé. Oremos por eles nesse instante. Mestre Jesus, bondoso amigo, neste momento, com muito carinho, pedimos que as caravanas dos espíritos prepostos na Terra para atendimento aos suicidas possam ajudá-los,
ampará-los, para que não tornem a cometer de novo esse desengano nas suas vidas. Todos esses nossos irmãos estejam com esses pensamentos e esses sentimentos, que eles possam ser atendidos, mestre querido, por essas caravanas bondosas que vêm amparar-nos nesse instante. E também, mestre Jesus, pedimos por aqueles que tiveram a sua vida retirada por um outro irmão encarnado. Sabemos desses sofrimentos, Jesus. Não só o que partiu, mas aquele que aqui ficou. Pedimos por eles, Jesus, que sejam assistidos. E pedimos, mestre querido, o atendimento da falange também, para aqueles ambientes domésticos que estão vivenciando um quadro de perturbações graves, onde está morando a violência, a agressividade e os desencarnes. E as crianças, Jesus, que estão em desamparo pela morte dos seus queridos pais, mães, nesse processo de pandemia, Jesus. Que esses espíritos, quase 600 mil no Brasil, possam também ser amparados. Que esse grupo de encarnados que hoje participou do estudo possa ser os instrumentos de Jesus para todo esse trabalho. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, fraternos, com empatia, todos eles. Obrigado, Senhor. Obrigado, mestre, professor Eurípides Passanufo, pela assistência a todos nós que estamos sintonizados no estudo da noite de hoje. Que tenhamos uma noite de paz, de vigilância aos pensamentos e aos sentimentos, porque são eles que vão ditar as nossas atitudes que nós exteriorizamos dia a dia. Abençoe a nós, ó Deus Pai, que assim seja.